Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas, pelo Deus que Tu és, Senhor. Abre nossa mente, nosso coração para aquilo que iremos aprender hoje, Pai, para que possa ser absorvido para o nosso coração esses ensinamentos e possamos aprender mais desse Deus que Tu és. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos iniciar fazendo aquela retrospectiva rápida, né, dos períodos históricos do Antigo Testamento, né, que a gente já viu: origens, patriarcas, Egito, deserto. Hoje a gente vai ver o tema de hoje, né, que é a conquista, com Josué, juízes, Reino Unido, reino dividido, cativeiro, o retorno, o período do retorno e o intertestamentário. Então, o personagem aí principal desse período aí, José. Eu passei rápido aqui, não pedi, né, a participação de vocês, porque eu preparei aqui uma revisão mais aprimorada, já que a gente está mais ou menos no meio, né, do curso. Então, nós temos aqui Gênesis, começando com a criação. Em Gênesis 3, aqui, o pior evento da humanidade, né, com a queda, em Gênesis 3. Tivemos aí também a Noé, né, com o dilúvio, a Torre de Babel. Esse é o período dos começos, de Gênesis 1 a 11. A partir do capítulo 12, nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E, cronologicamente, aí temos o livro de Jó. Depois, tivemos 400 anos no Egito ali, o povo como escravo, né? Deus manda Moisés como libertador, e aí tivemos aí o período do deserto, né, do Êxodo. Hoje a gente vai ver a conquista, tá? O período da conquista, vamos ver com mais detalhes. Tivemos o Josué, cronologicamente o livro de Ruth, os juízes, né, depois desse período. Depois veio o período da monarquia, um dos períodos mais prósperos aí da história do povo de Israel, né, de muitas conquistas, com o primeiro rei reinando 40 anos, com Saul, o segundo rei Davi, 40 anos também, e o terceiro rei Salomão também 40 anos. Então esse período teve um total aí de 120 anos. E depois, por conta do filho do Salomão, né, o Roboão, o reino foi dividido em norte e sul. E ao norte tivemos o reino de Israel, onde tiveram 10 tribos, 19 reis, e nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. Capital Samaria, foi um reino que durou 209 anos. Em 722 a.C., a Síria acaba com o reino do norte, né, subjuga, invade ali. No sul tivemos o reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim, 20 reis, e 8 dos 20 nesse período fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Capital Jerusalém, foi um reino que durou 345 anos, um pouco mais do que o reino do norte. Em 586 a Babilônia invade, não de uma vez, então aí tivemos 3 saídas com Daniel, Ezequiel e Jeremias nesses anos, indo para o cativeiro babilônico, né? Profetizado pelo profeta Jeremias, né? 70 anos eles ficam exilados ali, e Daniel lendo a profecia de Jeremias lá na frente, ele está no fim do cativeiro, e aí temos o período do retorno. Também 3 retornos com Zorobabel, Esdras e Neemias, né? Temos cronologicamente aí o livro de Esther, tendo aí o período do retorno. E esse é o período da conquista que a gente vai ver hoje. Então aqui só um panorama com mais detalhes, né, de toda a história do Antigo Testamento, aí de forma um pouco mais cronológica, né? Tem um outro gráfico aqui também que eu coloquei, a gente só vai ver por alto aqui, também onde tem mais detalhes aí de todo o Antigo Testamento, e abordando também aqui alguns principais acontecimentos dos 400 anos, né, de silêncio, que também a gente vai ver na última aula do curso, não é isso? Então, o período da conquista pega ali o finalzinho dos relatos em Deuteronômio, com a morte de Moisés, né, no Monte Nebo ali, contemplando a Terra Prometida. E eu acho que antes da gente entrar na conquista propriamente dita, é preciso saber assim, a pré-conquista, né, que eu digo. Então a gente vê Moisés ali, séculos depois, né? Moisés conduz o povo para Canaã, atravessa o Mar dos Juncos, né? Não vou entrar em detalhes por que Mar dos Juncos, né? Como é um panorama. Ele recebe ali as leis no Monte Sinai,
há aqueles 40 anos ali aproximadamente, né, 38, 40 anos no deserto, e morrem ali no Monte Nebo após avistar, né? Deus falou para ele que ele só ia ter uma visão da Terra Prometida, mas não ia entrar. Então houve uma prévia da conquista. Tá? Então vou passar rapidamente como que aconteceu. Deuteronômio registra isso. Né? Eles começam ali por baixo, enviados os espias, né? Depois que aquele episódio dos 12 espias, né? 10 não acharam que iam conquistar, né? Somente os 2. Quem lembra o nome dos 2? Josué. Mas daqui a pouco a gente vai ver que não era bem Josué, não. Mas calma, daqui a pouco a gente vai ver. Então, ele vem falando, né? Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão para o território de seus parentes endomitas, então aqui embaixo. Né? E aí ele vai narrando, né? Vai passar também pelos moabitas, né? Que são, os moabitas é o descendente de quem? De Ló. Com quem? Para ter descendente, ele precisa coabitar com alguém, né? Não, a filha mais velha. Lembra que ele olhou para trás, virou uma estátua de sal, ele foi no deserto somente com as 2 filhas. Então as filhas embriagaram o pai, né? E aí os moabitas são descendentes de Ló com a filha mais velha. Os amonitas também no território que Deus falou, vocês vão ter território. Falou, não mexam com eles, que eu prometi terra. Os amonitas são descendentes de Ló com a filha mais nova, que as 2 fizeram, né, embriagaram lá o pai e coabitaram com ele, tá? E aí eles foram subindo no deserto de Quedemote, né? Eu achei interessante que você encontra a passagem na Bíblia e você vai localizando também aqui na geografia, né? Você vai vendo que é uma progressão, eles vão subindo toda essa parte oeste aqui do Rio Jordão, tá? Também conquistamos Aroé, que fica aí onde está sinalizado, né? E no versículo 37 ele fala, evitamos, porém, a terra dos Amonitas, né? Que Deus também falou, não mexam com eles. Só que tiveram algumas nações que Deus falou, não, vai lá que eu vou te entregar nas tuas mãos, né? Alguém chegou, tem 2 cadeiras aqui. Tem aqui, ó. E tem mais uma lá atrás. Então, voltamos a dirigir a terra de Baçã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei, né, onde está sinalizado aí. E aí, depois de toda essa progressão aí, eles, no Deuteronômio 3, fala assim, tomamos o território dos reis amorreus ao leste do Rio Jordão, desde o vale de Amon até Hermon. Então, toda essa região leste aqui, do Rio Jordão, o Rio Jordão está bem aqui. Então toda essa região. O interessante é que, às vezes muita gente não se atenta para isso, Moisés estava aqui. Moisés participou dessa pré-conquista da Terra Prometida, né? Todo esse lado leste. Quando estava justamente para atravessar o Rio Jordão, que através com Josué, ele vai lá, olha, e aí Deus não cumpre aquilo que Deus falou para ele, você não vai entrar na Terra Prometida, né? Então, as tribos houve também uma pré-divisão de 3 tribos aqui desse lado leste, né? A tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Assim que eles conquistaram aqui, faltava todo esse lado aqui, que é justamente esse período que a gente vai estar abordando aqui. Meu passador. Então, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão, para entrar, né, na terra que eu lhes dou. Então, o desafio de Moisés é um desafio duplo, né? Primeiro, ele pega um legado de nada mais, nada menos do que Moisés, que para mim é um dos personagens, depois de Jesus Cristo, mais expressivos do Antigo Testamento, né? É um cara assim que o próprio Deus fala que teve um relacionamento ali face a face. Então você substituir um cara desse já é um tremer nas bases. E também para fazer essa tarefa de conquistar toda essa terra, né, com vários povos aqui, para serem removidos, né? Os jebuseus,
os perizeus, né, os heveus. Então, muitos povos aqui já que habitavam ali e Deus prometeu, vocês vão conquistar. Então, é um legado muito importante que Josué pega aí, né? Até aqui, tudo claro, houve essa pré-conquista, porque às vezes a gente, a conquista, pensa que foi feito numa etapa só, mas com Moisés teve toda essa conquista aqui desse lado, houve uma divisão de 3 tribos, e depois agora Josué vai atravessar o Rio Jordão, que é onde justamente começa esse período aqui da conquista, né? Então, o livro de Josué trata da conquista, do versículo do capítulo de 1 a 12, e fala sobre a divisão do capítulo de 13 a 24, né? O livro está dividido dessa forma. A mensagem do livro, né? A conquista e o assentamento em Canaã aconteceram, conforme as promessas da aliança de Yahvé, fundamentada em seu poder, por meio da fé obediente de Israel. O livro que compreende esse período é Josué, personagem principal aí, Josué, Raabe, Acã e Calebe, apesar de que a gente não vai entrar muito em detalhes nesses personagens. O período de tempo aqui determinado para a conquista e a divisão da terra de Canaã não é declarado, mas supondo que Josué fosse da idade de Calebe, né, os eventos registrados no livro de Josué ocorreram no período de 25 a 30 anos, esse período aí da conquista, né? A conquista inicial durou 7 anos de lutas, entre esses anos aí de 1406 a 399 antes de Cristo. Essas eram algumas das nações que precisavam ser removidas, que ocupavam a terra prometida, tá? Se eu estiver indo muito rápido, por favor me parem. Se tiver alguma dúvida, levante a mão, tá? Mas como a gente tem pouco tempo, muito assunto, eu vou seguir. Mas interrompa assim que tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, tá? Então, como eu falei, né? Hititas, amorreus, queneus, jebuseus, fariseus, filisteus, toda essa turma aí estava ocupando, todos esses povos dessas nações estavam ocupando aqui. Eles já tinham, né, como eu falei, conquistado essa parte aqui, e aí com Josué eles vão atravessar aí o Rio Jordão. E aí um fato interessante, por isso que eu falei no lançamento de Josué, né, e às vezes a gente não sabe, mas Josué não se chamava Josué, ele chamava Oséias, e quem muda o nome dele é Moisés. Está em Números 13, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun, né? No versículo 16 ele fala: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué. A gente vê uma prática disso no Antigo Testamento, né, de mudar o nome, né? O próprio Deus muda o nome. Jesus no Novo Testamento muda o nome lá de Pedro também, né? Oséias significa salvação ou salvo, ou salvação ao salvo, ou salvo pelo Senhor. Josué, o nome dele foi mudado, né? Significa Jeová e salvação, ou Javé, ou Deus, né? É salvação. Javé é auxílio. E o nome de Jesus significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. Senhor. Isso, também. O nome de Jesus também deriva desse nome próprio, tá? Jesus tem sua origem na tradução grega de Josué, Yehua, uma forma contrata aramaica de Josué. Então era costume aqui entre os israelitas e povos vizinhos que os nomes fossem dados segundo o seu significado e não só por ser bonito, né, pelos pais, também com base no significado. Era comum que essas culturas bíblicas, que nomes de algumas pessoas fossem mudados de acordo com a importância ou da função que fosse, ou então o destino que ele ia ter. No caso, teve lá a esposa de Abraão, Sara, que ele chamava Sarai. Só que Sarai, Sara, tem o mesmo significado. Por que o nome... Princesa. Por que o quê? Porque o nome foi trocado, se os dois têm o mesmo significado. Porque esse ato de mudar o nome no Antigo Testamento, ele tinha também um significado de dizer assim: agora tu me pertence. Quem tinha o poder de mudar o nome, né, assim como os pais, nós, né, quando temos filhos, nós damos o nome. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Então tinha esse significado de dizer assim: a partir de agora, tu é meu, entendeu? Então, apesar de ser o mesmo significado, princesa, né, Sara ou Sarai, tinha esse também significado.
tá? De dizer, Deus em determinado momento dizer assim, ó, a partir de agora tu está comigo. A gente vê isso acontecendo com Jacó, para Israel, né? Em várias outras ocasiões. E às vezes as pessoas tinham dois nomes também, dependendo do lugar, né, que ela ficava. Por exemplo, Saulo, né, e Paulo. Paulo tinha dois nomes, né? Porque dependendo de onde ele estava, ele usava o nome. Que conviesse, né? Então Moisés, movido por Deus, renomeou Oséias, né, salvação em hebraico, como Josué, que Deus é salvação, o Senhor é salvação, deixando claro que dali em diante, aquele homem não lutava mais com as suas próprias forças, mas seu destino seria guiado pelo próprio Deus. Também diante desse legado, né, diante desse desafio que ele tinha de remover toda aquela turma, né? E aí, diante disso, Deus sabendo, né, e Deus olha para nós e sabe, né, nossas limitações. Com certeza Josué estava tremendo nas bases. E não é à toa que no começo do livro de Josué, né, no capítulo 6, 7 e 9, a gente vê várias vezes Deus falando, seja forte e corajoso. Né? Em outra tradução aqui no versículo 9, fala, não te mandei eu, tipo assim, não sou eu que estou te mandando, seja somente forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Tá? E em Deuteronômio, antes disso daí, né, mostra Moisés falando ao povo, ao anunciar aí que Josué ia assumir o legado dele, né, também, né, falando, sejam fortes e corajosos diante de tudo ainda que o povo estava passando e ia passar, né, que ia entrar na terra prometida. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Vou acelerando aqui, tá? Enquanto não parar. Então teve aí o primeiro obstáculo, então eles conquistaram toda aquela parte leste e teve o primeiro obstáculo que foi atravessar o Rio Jordão. Então as águas do Jordão foram represadas. Isso aqui é a foto que você que tirou? Essa da sua viagem não, né? Não. Ah, tá. Está parecendo Minas. Eu peguei do teu slide. Diga, Felipe. Levantou a mão. Então as águas do Jordão foram represadas na altura da cidade de Ada, né, 24 quilômetros acima do ponto onde os israelitas o atravessaram. Tá? Então a gente vê aqui que com a ordem de Deus o povo segue marchando rumo à conquista da Terra Prometida. Eles levaram a arca. Mais uma vez houve um episódio, né, eles lembraram, né, daquilo do acontecimento lá com Moisés, né? As águas foram interrompidas, rio acima, as águas se levantaram como um muro, levaram a arca do Senhor, ficaram parados no meio do rio enquanto todo o povo atravessava. Tá? Então eles rumo à Terra Prometida, né? Começou o princípio aqui da conquista. Uma questão do exército israelita, no versículo 13 aqui de Josué 4, fala que esses homens, cerca de 40 mil, né? Só para vocês terem ideia, a cidade de Jericó tinha em torno de 1.500 a 2.000 habitantes. Né? Então alguns comentários falam que a palavra traduzida por 1.000, às vezes, pode se referir a uma divisão militar. Não necessariamente, né? Não é uma coisa tão clara, mas não necessariamente é 40 mil homens mesmo. Tá? Talvez seja um significado pretendido pelo autor na expressão de 40 mil homens, embora a questão seja aí um pouco complexa. Tá? Mas para você ver a disparidade, né? Mesmo que seja divisão militar, 1.500, 2.000 habitantes em Jericó, imagina como esse povo estava vindo, essa turma todinha para conquistar. Né? Uma coisa interessante também que aconteceu é que o maná deixou de cair. Josué 5,12 fala, no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Então aí a gente tem um marco do maná que lá do deserto, nesse momento aqui, né, no período da conquista, é que quando eles começaram a comer da colheita, né, aconteceu isso. Tá? Em Josué 5 também a gente vê, né, a cerimônia da aliança acontecendo. Tá? No versículo 9 ele fala, então o Senhor disse a Josué, hoje lancei a vergonha depois da circuncisão, né? Todos os homens da nova geração. O deserto foi um período de renovação, né, daquele povo murmurador, né, que
renovada aqueles homens, aquela geração, houve uma cerimônia de aliança através da circuncisão. E no versículo 9 ele fala: hoje lancei fora a vergonha da sua escravidão no Egito. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Gilgal, né? Gilgal, o som, né, do nome Gilgal é semelhante ao termo hebraico Galal, traduzido por lancei fora. Então foi um marco também aí, né, dizendo, olha, uma nova etapa está começando aqui, né, com a nova geração também que foi renovada no deserto. Tá? Um fato interessante é que ao aparecimento aí do comandante do Senhor, e toda vez que eu vejo uma teofania dessa, né, uma manifestação sobrenatural de Deus aparecendo, né, eu fico, às vezes me fecho o olho e fico imaginando assim, né, como é que foi, né? Eu sendo Josué, vendo um negócio daquele. E interessante a pergunta que ele faz: você é amigo ou inimigo? Pra gente ver que, assim, apesar de ser uma aparição sobrenatural, não era uma coisa assim óbvia que era Deus, né? É tanto que ele perguntou: você é amigo ou inimigo? Quem és tu? Né? E aí o homem responde: na verdade cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. E Senhor aqui está com maiúsculo, a gente sabe que na Bíblia quando está maiúsculo é o Deus verdadeiro, né? Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordem o Senhor tem para mim? Né? A gente também tem que entender que, como é que ele confiou só porque o cara falou isso? Né? Eu acredito que já que é algo espiritual, né? Há uma certeza espiritual também, né? Então, quando ele deu aquela resposta, ele teve a convicção de que realmente era o comandante do Senhor, né? E ele fala: tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Tem uma nota interessante que eu gostaria de falar: é o seguinte: o comandante sobrenatural que Josué encontrou é mais uma indicação de que Yahvé, né, se encarregava da batalha e seria responsável pelo êxito militar dos israelitas. No Antigo Oriente Próximo, considerava-se que as guerras geralmente eram dirigidas pelos deuses e seguiam planos divinos. Existia essa cultura de que assim os deuses vão conduzir essa guerra, né? Porém, a aparição da divindade na véspera da batalha não era algo comum na literatura do Antigo Oriente Próximo. Em vez disso, a palavra divina ordenando a batalha era dada por meio de um oráculo, de uma profecia, né, ao passo que a presença divina era vista na batalha em si. Quando a gente vê lá aquele exemplo de Gideão, 300 contra um exército que era perder de vista. Eu acho que os caras olharam assim, no meio da batalha, eles sentiram que tinha algo ali conduzindo aquela vitória. Em algum momento eles identificaram: nossa, nós vamos ganhar, né? Então, por isso que ele fala, né? Ou era meio de oráculo, ou então era visto durante a batalha. Mas não era comum a aparição nas vésperas da batalha, que foi o que aconteceu. Talvez, por esse fato, Josué até tenha identificado, né, que tinha tido mais certeza de que era realmente o comandante do Senhor. E aí temos a queda de Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. E essa narrativa da conquista de Jericó é algo de arrepiar. Porque inclusive, eu peguei de primeira mão a gravação do dia lá. Foi muito difícil pegar, mas eu tenho a gravação do dia, né? Não envie de áudio, eu vou passar aqui para vocês, para a gente... Sete sacerdotes foram à frente da arca, levando cada um a trombeta de chifres de carneiro. No sétimo dia, os sacerdotes foram soar com um toque longo, né? E todo o povo dará um grito de guerra, fazendo cair o muro, e todos irão atacar onde estiverem. Então imagina, 1.500, 2.000 pessoas, um exército de 40 mil, durante 6 dias, dando essa volta, gritando. Imagina o psicológico dessa turma dentro da cidade, né? De Jericó, né? E eles antes de eles chegarem, antes de acontecer isso, eles já estavam com medo. Porque já sabiam que esse povo era do Deus que tinha aberto o mar para libertar dos egípcios, né? O povo dos egípcios.
Então, eu fico imaginando essa cena assim, eu digo, meu Deus, né? Eu lá dentro em cima da muralha, vendo aquilo ali. 40 mil homens, né? Marchando, acho que até treme um pouco a terra, né? Os caras gritando. No sexto dia, então, no sétimo dia, o povo marchou 7 vezes ao redor de Jericó. E ao ouvir o som da trombeta, gritaram em alta voz, levando o muro de Jericó abaixo. No Josué 6,16, tá? Se alguém quiser acompanhar aí, fala o seguinte: na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E aí ele fala Josué fala para os 2 espiões, né, cumprir a promessa de resgatar Raabe, porque na época do envio dos espias, Raabe, a prostituta, recebeu, né, aqueles caras escondeu eles lá enquanto eles faziam o reconhecimento. E a promessa foi que, assim, quando a gente invadir, você e sua família vão ser poupados, né? Então a instrução era não pegar nada, a não ser prata, ouro e todos os objetos de bronze que deverão ser separados e levados para o Senhor, né, como tesouro. E naquela ocasião Josué pronunciou uma maldição, né? Em 6,26, Josué 6,26, que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. Vê só, a que custo? A custa de seu filho mais velho lançará o alicerce e a custa do seu filho mais novo colocará seus portões. Ele falou: quem reconstruir, filho, vai pagar um preço alto. Então ele lançou essa maldição também. Dá para saber o lugar onde construiu? Alguém chegou a construir de novo um lugar ali? Hoje tem a cidade de Jericó, né? Essa Jericó que caiu, né, na verdade, era assim, 200 metros, daqui ali no aeroporto, ali, né? Era um lugar pequeno e lá havia 2 muros, né? E esses muros, na queda, eles caíram morro abaixo, assim, você via... Tombaram. Tá lá, eles tentaram reconstruir, mas foram impedidos. Aí eles construíram uma segunda Jericó, que hoje existe, a Jericó, que é dos palestinos, né? Uhum. Então, mas não no mesmo local, né? Não no mesmo local. No mesmo local lá tá, até hoje lá são ruínas, né? É um montão de... Cumprindo aí o que está em Josué 6,26, tá? Se alguém quiser essa maldição aí que Josué mas falou. Tem um relato dizendo de um cara depois que fez a reconstrução e que eu não lembro aonde que está, mas estava lá para frente. E morreu, né? Os 2 filhos morreram. Pois é, alguém quer arriscar construir lá Jericó? Melhor não, né? Muito bem. A cidade de Ai. Em Josué 7, né, 1 fala, né, mas os israelitas foram infiéis. Rapaz, depois de... eu me vejo muito, sabe? Porque Deus assim prova o tempo todo sua fidelidade, né, seu amor. E a gente depois, né, a gente esquece disso, né? E mais os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. E aí tem o episódio de Acã, né? Acã, filho de Carmi, filho de Zini, filho de Zará, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E aí, depois dessa conquista, né, avassaladora, né, depois de uma vitória a gente fica como? Desanimado ou fica animado? Aí a gente conquistou, nossa. Aí o Josué falou: rapaz, vamos descansar. Tinha 40 mil homens, manda só 3 mil homens para conquistar a próxima cidade, né? Cidade de Ai. Né? Subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Por quê? Porque na conquista, Acã fez o que desobedeceu, né? Pegou o que não era para pegar, né? E aí Josué falava: Senhor, foi que eu vi. tu não falou que estava com a gente, né? O que foi que aconteceu? Né? E aí Josué 7, né, fala: Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Por isso, no versículo 12, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. E aí, diante disso, o que é que se faz? Né? Identificar. Não podia continuar daquele jeito. E há um processo para identificar isso. Tá? A orientação de como identificar quem está com o objeto.
Então, apresentar uma tribo de cada por vez, aí o Senhor vai mostrar a tribo. Apresentar os clãs dessa tribo, o Senhor mostrará qual clã. Apresentar as famílias do clã, o Senhor mostrará qual família. E apresentar cada homem da família, e aí o Senhor mostrará o homem. Tá? Está lá em Josué 7,14. Então Josué fala, meu filho... E eu fico pensando, né? A gente que é pai, a gente dá uma orientação pro filho. Quando a gente vê o filho desobedecendo, a gente fala, poxa, cara... Né? Os meus filhos na fé, eu tenho essa sensação o tempo todo, né? Às vezes alguém do discipulado, do grupo de estudo, mas rapaz, semana passada a gente conversou sobre isso, e tu parece que não entende, né? E aí, e só essa expressão, né? Meu filho, né? A Josué olhou assim e fica, cara, velho, como é que tu faz uma besteira dessa, né? Confesse, né? Conte-me o que fez, né? Não esconda de mim. E Acã fez, de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isso que eu fiz. Aí ele fala o que aconteceu, né? E Josué disse a Acã, né? Por que você trouxe desgraça para nós? Né? Deve ter morrido bastante homens naquela luta contra Ai. Agora o Senhor trará desgraça sobre você, cara. Então, e aí a gente, mais uma vez, tem aquela sensação daquele Deus perverso, né, do Antigo Testamento, né? Porque quem foi que fez isso? Foi um cara, Acã. Só que o que aconteceu? Então todo o povo apedrejou Acã e sua família. A gente pergunta, nossa, nosso senso de justiça, né? E queimou os corpos, né? Como é que pode? Não dá pra ser só o cara? Por que aconteceu isso? Pecados, eles passam de pai para filho? Foi? Pecados, eles não passam de pai para filho? Não. Os descendentes dele não querem vingar a morte dele. Então, eu tenho uma nota aqui, não sei se vai dar para ler, mas eu acho interessante, né? A gente entender um pouco isso. No Antigo Oriente Próximo, o indivíduo encontrava sua identidade na identificação com o grupo, certo? Integração e interdependência eram valores importantes que mantinham o grupo como uma unidade. Como resultado, o comportamento de um indivíduo não era visto como algo isolado do restante do grupo. Quando o israelita pecava, o grupo partilhava da responsabilidade pelo pecado. O castigo pela violação da ordem divina de destruição total era ser totalmente destruído. Toda descendência do infrator deveria ser eliminada para que seu nome caísse em esquecimento. A lei, um detalhe aí, ó, proibia que os filhos fossem punidos pelos pecados dos pais, tá? Deuteronômio 24:16. Mas o objetivo dessa lei era restringir certas práticas bastante específicas, ok? Por exemplo, na lei de Hammurabi, se um homem provocasse a morte de um filho de outro homem, seu próprio filho teria de ser morto. Outro exemplo é a explicação de vingança de sangue sobre toda a família do assassino. Assim, a lei tinha o objetivo de aplicar restrições ao sistema legal civil. O caso aqui pertence a uma categoria inteiramente diferente, em que o próprio Deus está julgando a situação. Entendeu? O próprio Deus está julgando aquilo ali. Então, a destruição de toda a linhagem familiar era um castigo que somente Deus poderia infligir. Certo? Deus é soberano, Ele pode todas as coisas. Então, é uma coisa que estava ali na mão dele. Tá? E aí, depois, né, de ter acontecido isso, aí ele fez, agora vai com tudo. Ele não mandou mais 3 mil não, ele disse, vamos com tudo e vamos conquistar Ai. E não tenham medo, nem desanime, pegue todos os homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhes entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Tá? Então, me ajudem aí, eu tenho quanto tempo? Estourei já? Não. Tem, só para eu ter ideia, uns 10 minutos? 25? Ah, então estou indo bem. E aí tem um episódio interessante, né, dos Gibeonitas. Entendam, eles estavam avançando, já conquistaram quem? Jericó, Ai, né, foram avançando. E antes dele atravessar o Rio Jordão, os povos ali já tinham uma percepção de que essa turma está vindo. E eles têm um Deus forte com eles. Eles já estavam tremendo na base. E os Gibeonitas, sabendo disso, eles fez, rapaz, o que a gente pode fazer para amansar? Eles se vestiram de roupa velha, né? E fizeram aí uma aliança. Disseram, não, nós não somos daqui não, nós somos de um povo distante. Falaram que era de outras terras, né? E aí fizeram um pacto lá com eles. Depois
foi que eles descobriram que eles eram da região. Mas ele já tinha feito aliança. Então ele disse, então beleza, então vocês vão ser nossos escravos. Então eles pouparam, mas diante dessa condição, né? 5 reis aí se uniram para destruir Gibeon, que é o povo os gibeonitas, né? Pois souberam da aliança que tinha feito com Israel. Ele disse assim, não, vamos destruir esse povo, porque esse povo vai fortalecer mais ainda os israelitas que estão vindo com tudo. Aí 5 reis se juntaram, só que aí, como eles tinham feito aliança com os gibeonitas, eles foram lá. E nesse episódio esse episódio mais também é sobrenatural, que o sol parou, tá? Só que dá para a gente gastar um tempo tentando ver alguns detalhes sobre isso, mas não é o caso, tá? Então, respondendo à oração de Josué, o sol parou por um dia inteiro até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos, né? Os 5 reis, né? Gibeonitas, ok? Campanha militar da conquista do território de Israel. E aí, ó, depois de todas essas guerras, todas essas... que foi um massacre, né? Os caras foram lá e foram conquistando, e a ordem de Deus é aqui, assim, ó, não deixa nada, velho, sabe? Bota para quebrar, né? E o território de israelita se estendia desde o Monte Alaque aqui embaixo, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad, que fica aqui, ó, Baal-Gad. Então todo esse território aqui foi o território conquistado por Josué. E aí tem aquela segunda parte do livro que eu falei, né? Josué também conquistou os descendentes de Enaque, que eram aqueles caras que os espiões haviam falado que eram gigantes, né? A Bíblia retrata que eles eram descendentes de Enaque. Depois de toda essa conquista, aí cessaram as guerras, tá? Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, Josué 11:23, tá? Conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim a terra descansou da guerra. Aqui, como ficou a divisão, a gente lembra que no começo eu falei que teve a prévia da conquista, as 3 tribos que ficaram com essa parte leste aqui do Rio Jordão, antes da conquista total ali da terra de Canaã, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. Depois da conquista, o restante, né, a outra metade da tribo de Manassés, dividiu, essa parte ficou para ele, né? E aqui um pouco de como ficou a divisão. Aqui um quadro comparativo de como era antes da conquista, os povos que ocupavam essa região e como ficou a divisão das 12 tribos, né, após a conquista da terra Canaã, da terra prometida, né, de Canaã. Só lembrando que essa conquista, na verdade, foi uma conquista entre aspas, né? Porque ali ficou um balaio de gado, ali aqueles povos, eles não foram totalmente conquistados. E eles é que vão causar problemas no decorrer da história, né? Semana que vem, no período de juízes, a gente vai ver as consequências disso, né? Isso aí, a gente sabe, mas não aprende, né? Que assim, a desobediência a Deus é terrível. E a gente nunca está preparado para as consequências, né? Então ele falou, destruam completamente, conquistem completamente. Só que ele vai lá, acho que o cara vai dizer, nossa, que mulher bonita, né? Aí pegava, aí, não, meu pai, aí fica, né? Aí já começava a poupar, aquela coisa toda. E... Só também para chamar a atenção, o Manassés não foi filho de Jacó, era filho de José, ele adotou, exatamente. De José. Manassés e Efraim. Exato. Os dois, e na parte da bênção, outra parte, lembrando, né, que ele troca a mão, né? A maior área era de José, né? Isso. Manassés é que certamente era a família que mais prosperou. Isso. E Manassés maior ainda do que Efraim. Era mais novo. Que era o mais novo, que teve... que José queria, não, abençoe o mais velho, né? Ele até muda a posição, ele fica, nossa, Jacó tá meio velhinho, né? Aí ele trocou a mão. E esse negócio da conquista completa aí, é interessante que, por exemplo, Jerusalém só foi conquistada efetivamente por Davi. Isso. Lá na frente. Regiões que eles conseguiam manter, né? Uhum.
E aí, no que diz respeito à divisão da terra, né, tem a questão de lançar sorte. Né? Em Josué 18:8 fala o seguinte: dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, né, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lancei as sortes perante o Senhor em Siló. E na tradução da NVT, isso aqui é a revista atualizada, né? Ele fala, distribuir a terra entre as tribos por sorteio. Então, depois da conquista, Josué dá instruções para a distribuição das terras para cada tribo restante e para a tribo de Gade, né? Rúben e a meia tribo de Manassés já havia recebido a terra, né? A prática de lançar sorte para descobrir a vontade de Deus é uma forma de adivinhação, visto que a relação das tribos segue uma ordem lógica de prioridade. Pode-se inferir que lançar sorte não era usado para decidir qual tribo seria a primeira a escolher sua parte. Em vez disso, as tribos enviaram seus representantes na ordem prescrita e o sorteio era feito para que a porção da terra cada tribo receberia, né? Para ver que porção da terra cada tribo receberia. No Antigo Oriente Próximo, a divisão de uma propriedade entre os herdeiros costumava ser feita da seguinte maneira: o filho mais velho escolhia sua parte e em seguida o restante era dividido por sorteio. Tá? Que sorteio aí significa uma maneira de saber a vontade de Deus. É uma pergunta ou uma afirmação? É uma afirmação. Certo. Ok. Há um registro também em Josué. Oi? Sobre as cidades de refúgio. Tá? A gente vê que há 3 do lado oeste e 3 do lado leste do território ocupado, da divisão, né? E o que era uma cidade de refúgio? O objetivo da cidade de refúgio era garantir a proteção ao acusado e evitava que fosse morto numa vingança de sangue, para aqueles que tivessem cometido algum homicídio não intencional. Tá? Embora a lei bíblica claramente determine a responsabilidade de vingar a morte de um parente por meio de vingança de sangue, essa prática podia obstruir o cumprimento da justiça, né? Podia ter casos de injustiça, né? Então, assim, as 6 cidades de refúgio foram estabelecidas para garantir tanto o abrandamento dos ânimos quanto um processo justo para o acusado. Tá? Então, a gente vê que Moisés, né, quando ele vai para o deserto, aquilo ali é uma cidade, acaba sendo uma cidade de refúgio para ele, pela morte do egípcio. Né? E o que acontece? Vê só que coisa interessante. Quando ele volta, quando Deus fala o seguinte: volta e liberta o povo. Na volta, fala que o anjo do Senhor tentou matá-lo. E ali, né, a esposa dele corta por lá ali, né, o sangue, e fala assim, né? Circuncidou ele, né? E por conta daquele ato ali, aí ele digamos, enquanto ele saiu da cidade de refúgio, Deus prestou conta daquele homicídio. Você vê que Deus ele é justo. Enquanto ele estava lá, porque... E olha que interessante, quando Deus fala para ele voltar, ele fala assim: o pessoal que estava querendo te matar já não estão mais lá. Houve um abrandamento, né? Podia ter... Porque naquele calor do momento podia ser feito algum tipo de justiça, ele não podia ser julgado adequadamente, né? Então as cidades de refúgio serviam para isso. Fala, Felipe. É que aí tem as cidades de refúgio para quem mata sem querer. Mas uma pessoa que matou propositalmente poderia ir em uma cidade dessa. O que vai garantir que uma pessoa não seja... É que é o seguinte: as cidades aí foram feitas para as pessoas irem quando matarem quando matarem uma pessoa sem... Não intencional. Não intencional. Só que uma pessoa que matou propositalmente poderia ir a uma cidade dessa. Então, o que garantiria que não iria para essa cidade, ou pelo menos não vivesse? Tipo, algo assim. Aí para isso tem um alicerce bíblico, a gente aprofunda isso aqui é só o panorama. Porque se a gente for entrar nessas questões, a gente não vai sair daqui hoje, não. Essas cidades, elas tinham organização, elas eram fechadas. Como eles não podiam sair, eles furavam um buraco
e criava pombal lá dentro. Era cheio de pombo lá, que aí tinha esterco e tinha carne de pombo, e eles coletavam chuva, tinha um sistema de quem está entrando, quem está saindo, então não era qualquer malandrão que ia entrar lá, um brasileirão que ia chegar lá e entrar. Existia um critério, entendeu? Mas a pergunta dele eu acho que tem mais a ver com como era o julgamento. Para saber se a pessoa estava mentindo ou Então, não. não, é mais como ter essa certeza se você estava Se o mandando. homicídio foi doloso ou culposo. Culposo. Mas esse problema ainda existe hoje, né? A justiça ainda tem essa dificuldade. Se você não juntar todas as provas, você pode cometer o erro de mandar para lá alguém que deveria ser. Mas a questão da cidade de refúgio, sem querer prolongar tanto, porque senão, como eu falei, né? Ela já tinha um objetivo, como eu falei, de evitar injustiças. Porque a lei era o seguinte, matou, olho por olho, dente por dente. Só que tinha casos que o cara, tipo assim, eu não sabia, sei lá, né? E aí você para isso, entendeu? Então gera algo para equilibrar essa. Como também tem aqueles casos que ele realmente matou. Sim. Se aproveitava da brecha, né? Sim. O cara foi doloso, foi intencional, mas ele vai, não, vou me aproveitar que tem uma cidade ali que eu posso me descobrir. Como identificar o mentiroso. Mas como o Abdelino falou, existe um critério, tipo assim, não é, eu vou para a cidade de refúgio, tipo assim, passou da fronteira, nem me pega, não é uma coisa assim, entendeu? Né? Existe um critério também para entrar lá, né, não era qualquer um que tinha acesso, tá bom? Aqui depois, se vocês quiserem acesso aos PowerPoint, tem algumas anotações que depois eu posso enviar, tá? E aí as razões da expulsão das nações, né? Era um povo altamente perverso, tá? Tinham práticas aí que, segundo no versículo 9, fala coisas repugnantes, né? Não imitem essas coisas repugnantes que eles fazem. Não permite que enche, né, alguém, que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho, vê só. Né? Ou sua filha, adivinhação, magia, né, feitiçaria, né? Ou faça algum encantamento, consulta a médium, que era uma coisa que Deus abominava, consultar espírito, né? E o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, por causa dessa abominação que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio aí, 9 a 13. Deus ia tirar as más companhias. Por isso que ele falou assim, não poupa ninguém, cara, porque eu sei com que eu estou lidando, sabe? E aí o pessoal poupou e aí teve consequência, né? Desobediência. É porque quando a gente olha do ponto de vista nosso, hoje, da nossa cultura, aquela invasão, destrói, mata, mulher, mata, menina, parece Estado Islâmico, ali, né? Mas ali tinha muita maldade. O baalismo era só sacrifício de crianças, né? Era muita maldade. Deus estava usando o povo para punir aquele. Exato. E tem a ver também, que está atrapalhando, é que numa batalha você não garante que você vai exterminar Estados Unidos no Afeganistão. Uma potência que passou 20 anos e saiu caindo. Por quê? Porque existem regiões que ele não consegue dominar. E o que é que aconteceu com Israel? É que chegou um momento que todo mundo queria agora curtir o seu lugar, e deixou aqui, porque haveriam batalhas ainda para ser. Mas cada tribo começou a cuidar da sua vida. Mas nesse caso aí, você não tem um controle. Tipo assim, os caras fugiu, você pode perseguir até certo ponto. Mas houve também uma negligência deles, entendeu? Então aí foi que Deus pesou a mão, porque assim, fez isso, eles obedeceram, né? Assim, intencionalmente ele fez, não vou matar completamente isso aqui. Né? Os cananeus tinham como prática religiosa comum o sacrifício de crianças. Em escavações feitas por Macalister, em Gezer, 1904-1909, foram encontradas ruínas de um lugar alto, que tinha sido um templo no qual ocorria a adoração de Baal e Astarote. Sobre os detritos neste local foram encontrados uma grande quantidade de jarros contendo despojos de crianças recém-nascidas que haviam sido sacrificadas a Baal. A área inteira se revelou como sendo cemitério de crianças. Então era um povo terrível, né? E a gente vê que lá na frente, depois do reino dividido, os assírios mesmo eram terríveis, né?
Abacuque questiona a Deus, diz assim, como é que tu usa um povo desse para subjugar teu povo, né? Assim, povos terríveis, né? Então, a maldade realmente... A religião da região, dos conceitos, as forças da natureza, da natureza, eram expressões da atividade divina. A prosperidade e o bem-estar dependiam de uma identificação ritual apropriada com os deuses, de modo que assegurar o exercício de seus poderes criativos, que sustentava a vida em uma sociedade agrária. Então tinha o deus El, os deuses cananeus aí, daquela região, daqueles povos, Deus supremo sobre todos os outros deuses. Isso se deve ao fato dos cananeus descenderem diretamente de Noé através do seu filho Cã. Tinha Cã, Sem e Jafé, retratado como um pai sábio e idoso. Tinha aqui talvez o mais conhecido, né, Baal, o deus do céu e da chuva. As terras férteis de Canaã faziam com que os israelitas pensassem que Baal cuidava melhor de seus adoradores do que Yahvé. Também Astarte e Astarote, o Astarote, né, uma das principais divindades femininas da antiguidade, esposa de Baal, deusa da guerra, da fertilidade e do sexo. Foi identificada como Afrodite pelos gregos. E Istai era o seu nome babilônico. Ela só vai mudando de nome de acordo com a nação. Era a mesma divindade. Mas veja o que está abaixo dela ali na figura. Então, sustentava esses sacrifícios humanos. Então. Estou para dizer que Jezabel era a reencarnação dessa né? Acabe foi um dos piores reis. Menino do céu. Perseguiu ali Elias, né? E aí temos a despedida de Josué. Josué 23, no finalzinho do livro. Josué chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse: já sou velho e entrando em dias, né? Avançado em idade aí. No versículo 16, quando violares a aliança do Senhor, ele junta o pessoal e fala o seguinte: gente, meus dias estão chegando, né? E olha o que Deus fez, né? Olha quem é esse Deus. E foi um momento assim de dar um preste atenção no pessoal, né? Dizer: olha, vocês têm escolha, tá? De caminhar com Deus ou não. Chama a atenção do povo para que não se esqueçam quem é o Senhor, né? Finaliza com uma palavra contra a idolatria, para você ver que isso é uma coisa que estava até o cativeiro babilônico, é uma coisa que parecia que era uma coisa mais forte do que eles, sabe? Essa questão da idolatria, e eu acho que quando eles se juntavam com outras nações, aí que o negócio potencializava mesmo, né? Alertando para a ira do Senhor caso eles se esquecessem disso. Fala